A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele conceder mais um dia de vida a cada um de nós. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por termos estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. E também agradecemos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco e que nas orações particulares vocês, melhor dizendo, que vocês também compartilham esses estudos com outras pessoas e nas orações se lembram também daquelas pessoas que vocês estão enviando o estudo. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, a todos vocês que clicam no dedinho de joinha e agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para a Dina, é lá em Portugal, ela nos ouve. Zueu Dinei de Souza é de Igarapava, São Paulo. Maria Eliana é de Goiânia, Goiás. Maria Cleci Aires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Sori Mota é de Candeias, na Bahia. Maria Hilda Pereira Costa da Silva é de Aracaju, Sergipe. Maria Socorro Pérez é de Porto Velho, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por este dia que estás nos concedendo e também Te agradecemos por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco e que têm as suas lutas, os seus problemas, as suas necessidades. Tu conheces cada um, que sejam fortalecidos na fé, que não desanimem, que continuem Te buscando e esperando de Ti a solução dos problemas. E também pedimos por todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, que Tu abençoes a cada um, dando vitórias, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje finalizar o nosso estudo desta semana. Estivemos aqui falando sobre o poder do Jesus exaltado. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e esta semana nós nos detivemos aqui especificamente no capítulo 1 de Efésios. E aqui, depois que Paulo faz uma síntese sobre Cristo e também sobre louvar a Deus pelo plano de salvação que Ele estabeleceu através de Jesus, Paulo aqui em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15, ele assegura aos irmãos e irmãs lá de Éfeso que ele está orando para que eles continuem a experimentar a salvação por meio do ministério do Espírito Santo na vida deles. O apóstolo Paulo, aqui nessa oração, ele pede a Deus que dê aos Efésios a experiência de conhecer a Deus por meio de sua revelação, que é através de Jesus. Paulo pede para que os Efésios eles tenham a esperança proveniente do chamado e das promessas de Deus. E também Paulo ele ora para que a fé pela qual eles podem experimentar o poder infinito do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, a partir do verso 15 do capítulo 1 de Efésios: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo ele continua orando para que os Efésios entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos e fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Então esta é a oração que Paulo faz aqui pelos Efésios e que nós também deveremos fazer, pedindo a Deus que nos ajude a conhecê-lo através da revelação de Jesus e que tenhamos a esperança proveniente do chamado, das promessas que Deus fez
e que também, pela fé, nós possamos experimentar o poder infinito do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, que as pessoas no mundo atual que nós estamos vivendo estão em busca por poder. As pessoas estão buscando especialmente fontes espirituais de poderes que darão sucesso ao longo da vida, darão domínio ou paz, controle, realização. E à medida que nós estamos nos aproximando do fim da história deste mundo, uma história de pecado, muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, procuram poder em fontes demoníacas. Isso está acontecendo muito, consciente ou inconscientemente. E quantas pessoas cristãs também estão nessa prática de buscar ocultismo para ter alguma solução para problemas que enfrentam, para ter, quem sabe, uma visão de algo que querem alcançar no futuro próximo. E as pessoas, elas se esquecem que há um Deus que conhece todas as coisas, há um Deus que supre todas as nossas necessidades. Vejam, irmãos, o cristianismo hoje que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas, elas vivem apenas uma religião teórica e não prática. Não colocam a sua fé completamente em Jesus e em Deus para terem os seus problemas resolvidos. Procuram então práticas ocultas, religiões demoníacas, e milhões de pessoas de fato percebem que esses poderes demoníacos as estão escravizando, mas não podem se libertar deles. Jesus, amigos e irmãos, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Satanás, ele escraviza. Satanás, ele apresenta atrações, apresenta fascinações para que as pessoas sejam iludidas pensando que encontraram ou que encontrarão a felicidade através disso que Satanás está oferecendo, mas o fim é a morte. As pessoas são escravizadas por Satanás e não conseguem se libertar das garras demoníacas. E muitas pessoas nem sabem de qualquer poder alternativo. Muitas pessoas não sabem que existe um Deus. E é nossa responsabilidade, irmãos, viver o cristianismo em nossa vida, para que as pessoas vejam que nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus que está presente conosco, nos dá força nos momentos difíceis que nós atravessamos em nossa vida. Nós, cristãos, não nos desesperamos, os verdadeiros cristãos, que têm um relacionamento com Deus, que oram, que buscam a presença do Espírito Santo em suas vidas, essas pessoas não se desesperam quando passam por lutas e problemas, mas colocam os seus problemas diante de Deus e esperam em Deus a solução dos problemas. E então, essas pessoas que não sabem que existe um outro poder alternativo, elas simplesmente têm medo desses poderes demoníacos. É isso que acontece. E então, as pessoas têm medo de terremotos, têm medo de tsunamis, têm medo de, conforme os astros estão ali, as posições nos céus, com pessoas que mexem com astrologia, com horóscopo, né? Então, de acordo com a posição dos astros, as pessoas que não creem num Deus que controla tudo, as pessoas têm medo. Por quê? Porque vão procurar necromantes, cartomantes, vão procurar pessoas que mexem com o ocultismo, como era o caso aqui dos Efésios, que Paulo, ele começou a pregar esse Jesus que veio para dar a vida pelo ser humano, e muitas pessoas que participavam dessas magias de ocultismo, que tinham seus livros em casa, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E vocês se lembram que no primeiro estudo que nós fizemos, está relatado em Atos, a pessoa responsável por confeccionar lembranças, né, de Diana, que era a deusa dos Efésios,
ele sentiu que o negócio dele ia começar a dar para trás, ia começar a cair as vendas, e então ele fez uma convocação geral de todos que trabalhavam com essas artes de fazer escultura, fazer imagens para vender e ganhar dinheiro, e fazer um movimento contra o que Paulo estava pregando. E essa semana nós falamos de 7 filhos de Seva, o sacerdote. Eles eram judeus, mas eles usavam o ocultismo, usavam práticas demoníacas para expulsar demônios das pessoas e com isso ganhar dinheiro. E eles então diziam: nós expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo está pregando, porque eles, os judeus, eles não haviam aceitado a Jesus. E então eles queriam usar o nome de Jesus, e o próprio demônio então, ele disse: olha, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. E o demônio agrediu os filhos de Seva e eles ficaram machucados e tiveram que fugir. Vejam, irmãos, nós não podemos brincar com o nome de Deus. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que conhece as nossas fraquezas, mas nós não podemos brincar com as coisas sagradas. Deus é um Deus santo. Nós não podemos usar o nome dele em vão. Nós não podemos usar o nome de Jesus assim em qualquer ocasião, qualquer maneira, como faziam esses filhos de Seva, o sacerdote. Satanás ele conhece muito bem, mas Paulo não, ele tinha o poder do Espírito Santo. Nós estudamos também essa semana, falamos que está lá em Atos, e Paulo, ele quando ele passava o seu avental ou lenço assim, a sombra já derrubava as pessoas e eram curadas e eram libertas dos demônios. O poder que Paulo tinha, não nele, mas o poder de Deus que estava em Paulo. Então, irmãos, nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus. Isso só vem através de oração, de jejum e do estudo da palavra de Deus. Não pense que nós seremos poderosos para expulsar demônios, para fazer maravilhas, sem nós termos consagrado a nossa vida a Deus. Então, quando os discípulos uma vez foram expulsar os demônios e não conseguiram, Jesus disse: olha, isso aí só se consegue com jejum e oração. Por quê? Porque os próprios discípulos de Jesus não jejuavam, não oravam, mas depois eles foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram poder, depois que Jesus voltou para os céus. Mas até então, eles não jejuavam, não oravam, não buscavam a presença de Deus em suas vidas. E isso acontece com muitos cristãos. Então nós queremos apelar a todos vocês, a todos que estudam conosco a Bíblia, para que comecem a ter comunhão com Deus, comecem a estudar a Bíblia, comecem a orar, comecem a praticar um jejum, pelo menos uma vez por mês, depois uma vez cada 15 dias, uma vez por semana. Isso faz bem, nos ajuda, nos fortalece. E nós vamos buscando comunhão com Deus, vamos buscando nele o poder para nós suportarmos as lutas e provações que estão diante de nós. Estamos caminhando para o fim da história deste mundo de pecado. Muito em breve Jesus ele vai voltar. Então nós não precisamos ter medo do que nós vamos enfrentar. Nós temos que encarar com confiança no poder de Jesus, o poder dele exaltado, o poder que ele recebeu do Pai, que nós estudamos aqui essa semana. O poder que o colocou como superior a todos os principados e potestades, e que todo joelho se prostre diante dele, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscarmos cada vez mais este poder de Jesus em nossa vida, e que possamos nos consagrar a Deus, possamos ser usados por Ele para fazermos a obra que Ele tem determinado para cada um de nós. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para darmos continuidade a esta série, mas queremos desejar a vocês hoje um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado. E não nos esqueçamos, Paulo ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.